pelo pastor. O que diremos a ele? Bem-vindo, pastor. Em nome do Senhor Jesus, o senhor é bem-vindo. E o senhor já está sendo introduzido aqui para pregar a palavra de Deus. Nós vamos ficar todos ouvindo a palavra de Deus na boca do pastor Juarez, que vai estar falando com toda a liberdade. A palavra de Deus vai falar tudo que Deus te mandar, meu filho. Amém? Acabou de chegar uma caravana, só me informe de onde que é para nós comunicar com esta assembleia. Representando o pastor, a igreja, representando a igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Fogo no Altar. O que nós vamos falar para os nossos visitantes nessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria, irmãos, estar recebendo vocês aqui. E aqui nós temos um provérbio, irmão. Estamos juntos. Amém? 133 de Salmo cumpre na nossa vida. Sinta-se bem em nosso meio e vamos ouvir a doce e preciosa, viva palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe. Para mim também é motivo de alegria poder passar aqui para cooperar. Eu trago um abraço da Igreja Mineira, um abraço de minha esposa, dos meus filhos. Deus abençoe a vida do pastor João, em nome de Jesus Cristo. Pastor Edmilson, pastor Luiz Alberto, pastor João, Deus abençoe Jesus Cristo. Fazendo assim, eu saúdo todos os obreiros, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. É um privilégio para mim, tá? Deus abençoe a vida do Rafael. Em nome de Jesus. Só dá uma melhoradinha para mim, meu retorno assim. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Evangelho de Lucas. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia, papai! Aleluia. Capítulo de número 22. Verso de número 1. Capítulo 22, verso de número 31. Quero dizer. 22, 31 de Lucas. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão me ouvindo aí direitinho? A minha voz está inteligente aí? Está inteligente a minha voz aí no fundo? Dá para entender o que eu estou falando direitinho? Obrigado. Glória a Deus, Senhor! Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para se andar contigo como trigo, mas eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, vai e mostra-te aos teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que negue 3 vezes que me conhece. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos. Podemos assentar em Jesus Cristo.
Deus abençoe, irmãos. Prazer muito grande passar por aqui. Em nome de Jesus. Estou muito grato mesmo de vir aqui cooperar. Nós temos 4 evangelhos, sendo que 3 deles são conhecidos como evangelhos sinóticos. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, tendo em vista que os evangelistas vão verbalizar. Está dando eco? Os evangelistas vão verbalizar e o escriba vai narrar com a mesma homilia. Por isso nós chamamos esses 3 evangelhos de sinótico. A ótica de cada evangelista vai ser narrada e o escriba vai monografar. E esses 3 evangelhos, eles possuem uma certa semelhança. Mateus, ele era judeu, coletor de impostos, e ele prega para os judeus. A mensagem dele é apontando para os judeus. Lucas, o doutor Lucas, ele aponta para os gregos. Marcos já fala apontando para o povo de Roma. Mas quando se fala do evangelho de João, nós o chamamos de carta universal, porque João é o único evangelista que escreve para toda a humanidade. João é o único que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João oferece a salvação, apresenta a salvação para toda a humanidade. Por isso que o evangelho de João é o evangelho chamado de carta universal. Lucas, ele tem uma didática diferente, uma ótica diferente da trajetória terrena de Jesus, até pelo nível de cultura elevado que ele teve. E esse doutor Lucas, que vai narrar esse evangelho, que tem por honra o seu nome, é o mesmo Lucas que fez inúmeras viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Lucas é ele quem escreve o livro de Atos. A palavra Atos quer dizer atitudes e obras realizadas pela igreja primitiva. Por mais que Atos dos Apóstolos traga uma síntese da biografia do apóstolo Paulo, quem escreve o livro de Atos é o doutor Lucas. E o teor de conhecimento de Lucas é um tanto quanto diferenciado dos demais evangelistas. E no capítulo de número 22, verso de número 31, o doutor Lucas vai deixar registrado um evento espiritual que vai ocorrer entre Jesus e o seu discípulo, cujo nome era Pedro. Quando eu falo de discípulo, eu quero que você entenda que Pedro era alguém que foi ensinado por Jesus. Quando eu falo de apóstolo, eu quero que você entenda que Pedro era alguém que andou com Jesus. Então Pedro, ele possuiu o discipulado e o apostolado. Ele aprendeu ao lado e andou ao lado de Jesus. E tendo essas características, Pedro adquiriu consigo uma empatia pelo mestre, uma intimidade muito grande com o mestre. E Jesus aqui vai exortá-lo concernente a eventos que estavam para acontecer no mundo espiritual, e que Pedro tinha que ter a consciência de que existia uma trama no mundo espiritual contra a vida dele, e que ele recebera o livramento do grande Deus. Quando eu digo que Jesus, ele teve a sua síntese da trajetória humana verbalizada por esses homens e anotada pelos escribas, eu quero que você entenda que Jesus possuiu 2 naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Na natureza humana, Jesus teve mãe; na divina, ele só tem pai. Na natureza humana, ele teve fome; na divina, ele é o pão da vida. Na natureza humana, ele teve sede; na divina,
ele é a fonte de águas vivas. Na natureza humana, ele montou numa jumenta. Na divina, ele monta num cavalo branco. Na natureza humana, ele vestiu de pelo de animal. Na divina, as suas vestes são alvas como a neve. Na natureza humana, o seu cinto era de couro. Na divina, o seu cinturão é de ouro. Na natureza humana, o seu rosto era de Galileu. Na divina, o seu rosto é como o sol na sua soberania. Na natureza humana, ele subiu de Nazaré. Na natureza divina, ele vem dos altos céus, oh glória. Na natureza humana, ele foi chicoteado. Na divina, ele vem com vara para chicotear as nações. Na natureza humana, a sua voz era meiga e doce. Na natureza divina, a sua voz é como torrente de muitas águas. Os seus pés é como latão assacalado. O seu rosto é como o sol na sua soberania. Os seus olhos como duas tochas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a alva neve. Da sua boca sai uma aguda espada. Na sua coxa, sob o manto, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Possuiu duas naturezas. Na natureza humana, na forma de homem sendo Deus, Jesus agregou a si discípulos e apóstolos, homens que viveram e adquiriram inúmeras experiências ao andar com Jesus. E quando seu ministério passou do período da ovação e estava aproximando da crucificação, Jesus agora olha para os seus discípulos depois da ceia, depois que Pedro havia recebido uma revelação, o magma da revelação, quando Jesus olha e diz: quem diz o homem ser o filho do homem? E alguns dizem: tu és Elias ou qualquer um dos profetas. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para esse Pedro e diz: Simão Barjona, o que tu revelou não é carne e nem é sangue. Por isso também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo mais abaixo nós vamos encontrar Jesus olhando para Pedro, e eu vou ler o texto e vou explicando como um bom mineiro. Eles falam que mineiro é devagarzinho, né? Como mingau pela beirada. Então, como mineiro, eu vou gotejando. E eu não acredito em um outro avivamento que não seja pela palavra de Deus. Eu não acredito em mensagem que não tenha a palavra de Deus. E não dá para acreditar em crente que não gosta da palavra de Deus. Ela é tudo. Jesus olha para Pedro e olha a forma que Jesus vai chamar Pedro. 22, 31. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão. Jesus o chama de Simão. Essa forma de Jesus verbalizar para chamar a atenção de Pedro é uma forma doce. Quando a criança é menor e quando a gente quer chamar a criança, geralmente a gente chama no diminutivo do nome, ou então de uma forma carinhosa. A minha menina Raila eu chamo de Tetê. Fala, Tetê, vem cá. O menino chama de Bolota. Vem cá, Bolota, no pai. Entende? A forma carinhosa, a forma de pai tratar filho. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão. Uma forma doce. E essa redundância, Simão
Simão, Simão, não é uma vã prosopopeia, não é uma repetição sem nexo. Quando ele diz Simão, Simão, o propósito é fazer com que o sujeito que está ouvindo a verbalização dê atenção à narrativa e volte os olhos para quem está lhe chamando. Quando se cita o nome, mesmo de uma forma diminutiva, por 2 vezes consecutiva, o propósito é fazer com que o sujeito que está recebendo a notificação verbal possa voltar os seus olhos para o locutor. Jesus está chamando a atenção de Pedro, ele dizendo: Simão, Simão, está dizendo, olha para mim. Está entendendo? Aí Pedro vai olhar para ele. Quando Pedro olha para ele, depois que ele chama por 2 vezes Simão, Simão, ele atrai a atenção de Pedro. Aí Simão vai olhar para ele e ele diz: Satanás pediu para cirandar contigo, como se ciranda com grão do trigo. Ele, de uma forma dócil, ele diz: Simão, Simão. Aí Pedro olha, e como ele é o revelador, ele diz: Satanás pediu para cirandar contigo, como se ciranda com o grão do trigo. O que Jesus está dizendo? Satanás, no mundo espiritual, ele solicitou te levar a uma prova intensa. Ele solicitou provar a fé que você professa. Satanás está querendo provar a fé que você canta, a fé que você prega, a fé que você discipula, a fé que você diz que tem. Satanás solicitou levar essa fé à prova. E quando Jesus fala, Satanás pediu para cirandar contigo, como se ciranda com o grão do trigo. Deixa eu explicar para você, olhe para cá por favor. O que é cirandar com trigo? Cirandar com trigo é colher o trigo, levar ao lugar do calor, onde a temperatura é intensa, para a casca soltar da massa e apertar, colocar o trigo na peneira, Rafael, e apertar o trigo com a mão. A casca separa do trigo, e aí pega aquela peneira contendo casca e trigo e vai até a corrente de vento, e quando chega na corrente de vento, joga para o alto o trigo com a casca. O vento vai bater e vai levar a casca, e o trigo, que é a matéria, que tem um corpo, que tem uma massa, que tem uma consistência, não vai ser levado pelo vento. O trigo vai cair na peneira, mas a casca, que é a aparência, não grita. A casca, que é a aparência, a casca, que é o estereótipo, a casca, que é o superficial, vai ser levado pelo vento. E é isso que Satanás falou. Satanás falou: me deixa levar Pedro até os ventos da provação, me deixa levar Pedro até o vento da tribulação. E quando Pedro chegar no vento da tribulação, ele vai desviar, porque Pedro tem casca, Pedro não tem massa, porque Pedro não tem consistência, porque só resiste o vento da tribulação quem tem corpo, quem tem matéria, não grita. Quem tem consistência só resiste o vento da luta, não grita. Quem tem corpo consolidado na presença do Cordeiro. O que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que crente de aparência não resiste provação, crente de aparência não resiste luta, crente de aparência não resiste vento, crente de aparência glorifica aqui e murmura lá fora, exalta aqui e lá fora briga. Crente de aparência, ele pula no poder aqui e dá o golpe lá fora, ele roda no poder aqui e mente lá fora. Só que crente que tem consistência, o vento assopra e ele diz: Deus é fiel. A luta intensifica e ele diz: Deus é fiel. O vento vem com força e ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive e que ele reina. A minha voz está chegando inteligente aí? Está dando para mim entender? Porque se você não entendeu o que eu estiver falando, não valeu a pena eu vir aqui. Glória a Jesus. Tem que entender. Não é só o barulho, tem que chegar lá entendendo, compreendendo.
Então deixa eu explicar novamente rapidamente. Cirandar o trigo é colocar na peneira. Depois de ser levado a uma temperatura elevada, a casca está soltando. A casca é a aparência. Feche seus olhos. A aparência. E o que faz o crente não é o estereótipo. Aleluia. Aleluia. O termômetro da vida espiritual do crente, oh glória, não é a aparência, é a essência. Está entendendo? Está entendendo? Você está entendendo, em nome de Jesus Cristo? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar contigo. Deus me deu uma palavra para poder pregar aqui em Chapadão dos Céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Satanás pediu para cirandar contigo, como se ciranda com grão do trigo. Cirandar aqui é colocar na peneira, apertar, e quando aperta, a casca solta da matéria. A matéria é o trigo. O que vale não é a casca, o que vale é o trigo. Deixa eu te explicar. O que vale não é essa vida, o que vale é a eternidade. Nós não lutamos por essa vida, nós lutamos pela vida eterna. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite já. Nós não lutamos por essa vida, nós lutamos pela vida eterna. Essa vida é a casca da vida eterna que receberemos. Juarez, me diz o que você, me explica o que você quer dizer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que em parte pregamos e em parte profetizamos, que hoje nós vemos a imagem como que torcida em espelho, mas um dia nós veremos como somos vistos, porque aquilo que é em parte será aniquilado, e aquilo que é perfeito será impetrado, porque então, aleluia, nós seremos como Ele é, ó glória. Nós viveremos e seremos como Ele é. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, esse tabernáculo, ele é corruptível. Esse tabernáculo, ele é um tabernáculo terreno, mas através das obras desse tabernáculo, nós teremos acesso ao tabernáculo de glória na eternidade. Aleluia. Através das obras, vou repetir, através das obras desse tabernáculo, nós teremos acesso ao tabernáculo de glória. Ou teremos um tabernáculo da eternidade com Deus, ou teremos um tabernáculo na eternidade sem Deus. A eternidade existe, ou com Deus ou sem Deus, você vai para a eternidade. Eternidade com Deus, galardão, direito à árvore da vida, direito de ver o cordeiro e de assentar à mesa com ele. Eternidade sem Deus, choro e ranger de dente, fogo e o bicho não morre, e o verme e o fogo não se apaga. Vem comigo, por favor, vou mandar para finalizar. Verso de número 31. Simão, ele chama a atenção de Pedro, e quando Pedro lhe dá a atenção devida, ele vai verbalizar o que estava acontecendo. Satanás pediu para cirandar contigo. Eu estava explicando isso, né, Rafael? Cirandar é apertar na peneira, levar até a corrente de vento, e o vento vai provar quem é e quem não é. Feche seus olhos, por favor, você que pode. O vento vai provar quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem vai e quem não vai, quem adora e quem não adora. É aquela luta no teu casamento que está provando quem você é, ó glória. É aquela luta no teu trabalho que está extraindo o melhor de você, ó glória, ó glória. São as perseguições que está revelando quem você é, quem eu sou, quem nós somos de verdade, ó glória. Não se revela quem o crente é quando ele está dando glória no meio do outro crente. Se revela a verdadeira identidade do sujeito é quando ele está fora do templo, mas não está fora do templo, mas perto de Deus, longe do pastor, mas perto de Deus, longe da esposa, mas perto de Deus, longe do marido, mas perto de Deus. É aí que Deus conhece quem é quem. É aí que Deus vai
ficar assim rodeando muito assim e tal, para não tomar muito seu tempo, pra você não cansar de mim. A roupa se fosse na cor da minha camisa, né? Se fosse combinado, não viria. Falei, ué, amanhã eu vou até repetir de novo. Seu lado. Simão. Então, outra coisa que é perceptível aqui: havia uma batalha espiritual travada. Pedro não sabia, mas tinha uma guerra no mundo espiritual. Jesus falou assim: Satanás pediu para se andar contigo. O mundo espiritual. Satanás está no mundo espiritual, atuando no mundo espiritual para quê? Para interferir no mundo físico. Deixa eu repetir: Satanás atua no mundo espiritual para interferir no mundo físico. Porque uma queda, ela não acontece primeiro no físico, ela acontece primeiro no mundo espiritual. O pecado consumado, ele não é primeiro consumado no mundo físico. Primeiro ele é planejado pelos demônios do mundo espiritual. Aí quando o inimigo acha legalidade, ele vem com os ardis dele e implanta o seu projeto maligno, macabro. E o sujeito que não está em vigilância entra na prática do ato pecaminoso, consumando o projeto que se iniciou no mundo espiritual. Lembra que foi o mundo espiritual que tramou contra Jó? Lembra que nos primeiros capítulos assim: havia na cidade de Uz um homem íntegro, reto, temente a Deus, cujo nome era Jó, que tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 cabeças de gado, 3.000 cabeças de ovelha, que tinha servos e servas ao seu serviço. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó lavava as mãos no azeite, o pé no leite. Jó devolvia o dízimo de tudo quanto Deus lhe dava e pagava a oferta pela vida dos filhos, temendo Jó pecar os seus filhos contra Deus. E a Bíblia diz que quando esse homem que desviava-se do mal, oh glória, estava tranquilo na terra de Ur, a Bíblia diz, na terra de Uz, a Bíblia diz que houve uma reunião nos céus. E quando houve essa reunião, Satanás compareceu. E o Senhor disse: Satanás, de onde veio? E ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse: viste o meu servo Jó? Meu aqui é um pronome possessivo. Servo é alguém que presta serviço. O work service, prestador de serviço. Viste o meu servo Jó? Dizendo: Satanás, Jó é meu servo, é temente a Deus e desvia-se do mal. Satanás falou: Jó, tudo isso é porque o Senhor cerca ele de bem. Toca em tudo quanto ele tem e ele blasfemará contra ti. Porque o diabo entendia que a fé de Jó estava naquilo que Jó possuía. Só que quem tem caráter serve a Deus quando tem e serve a Deus quando não tem. Quem tem caráter serve a Deus na riqueza e serve a Deus na escassez. Quem tem caráter serve a Deus de carro e serve a Deus de bicicleta, glória. Quem tem caráter serve a Deus morando em cobertura, mas serve a Deus morando em barraco. Quem tem caráter não serve a Deus por aquilo que Deus dá. Quem tem caráter serve a Deus por aquilo que Deus é, glória. Quem tem caráter não serve a Deus para ser beneficiado na terra. Quem tem caráter serve a Deus porque tem o benefício de morar no céu através do sangue de Jesus Cristo. E quando o diabo fez as citações, dando a entender que Jó era crente por aquilo que Jó tinha, Deus falou: pode tocar em tudo. Agora, por que Deus permitiu tocar em Jó e Jesus não permitiu tocar em Pedro? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus não prova com intensidade quem não é crente de verdade. Deixa eu repetir: porque Deus não prova com intensidade quem não é crente de verdade. Deus só prova com intensidade. Então para de mimimi, para de chororô. Se Deus está te provando é porque Ele conhece o teu limite. Se Deus está te provando é porque Ele conhece a tua estrutura. Deus não vai
olhar os dois versos, a figura de Jó e a figura de Pedro, nós vamos perceber que para Jó Deus falou: toque em tudo quanto ele tem, prova ele. Para Pedro, Jesus falou assim: não vai provar. Olha bem, Deus falou: esse tem estrutura para passar por essa prova, esse não tem estrutura. Só que o pior não é quando Deus diz que a pessoa não tem estrutura, porque quando o sujeito reconhece que não tem estrutura e se humilha diante de Deus, basta. Deus vai enchendo, Deus vai renovando, Deus vai lapidando, Deus vai moldando. Mas quando Deus diz: você não está pronto, e o sujeito diz que está pronto, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que a ferramenta quer mandar no ferramenteiro. Deixa eu repetir. Quando Deus diz que você não está pronto e você diz que está pronto, eu aprendo que a ferramenta quer mandar no ferramenteiro, que o barro quer mandar no oleiro, que o vaso quer mandar no dono da olaria. Eu aprendo que quem é de baixo quer dar ordem para quem é de cima. Eu aprendo que quem não tem quer falar com quem tem e orientar quem tem, meu glória. Só que quem tem, quem pode, quem é, quem opera, quem executa, quem realiza, quem abre, quem fecha, quem exalta, quem abate, quem levanta, quem humilha, está na casa e está dizendo: eu te conheço, conheço a tua estrutura, sei do teu limite, sei até onde você se porta, e esta noite eu vou te levar nos lugares mais remotos da revelação, para mostrar para você a tua estrutura e glorificar o meu nome através da tua vida. Você percebe que Deus, eu já vou pregar, Deus vai permitir que Jó seja provado. Jesus não permite que Pedro seja provado. Aí Jesus vai falar com Pedro o que aconteceu no mundo espiritual. O mundo espiritual, o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico. Está entendendo? Nós não somos seres físicos em uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais em uma experiência física. Porque antes de sermos gerados aqui, nós fomos gerados lá. Eu sei que dá um nó na cabeça de alguns, mas eu vou usar alguns textos bíblicos para você entender, oh glória. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondaste, o Senhor me cerca por detrás e por diante. Para onde me ausentarei de ti? E para onde eu fugirei da tua santa presença? Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estará ali. Ainda que eu tome as asas da alvorada e que eu vou até os céus, o Senhor estará lá. Senhor, eu ainda nem era formado no ventre da minha mãe, e os meus ossos não tinham sido entretecidos, e o Senhor já me conhecia e já tinha cada dia da minha vida escrito na palma da tua mão. Para onde me ausentarei de ti? E para onde eu fugirei da tua santa presença? Senhor, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Para onde eu fugirei de ti? Senhor, a palavra ainda nem chegou na minha boca, e o Senhor já conhece toda. De longe conhece os meus pensamentos, conhece o meu deitar, o meu levantar. Aleluia. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Ele diz assim no verso 23: apresentai a Deus o vosso espírito, alma e corpo. Ele não diz corpo, alma e espírito, ele diz espírito, aleluia, alma, oh glória, e corpo, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele está dizendo: você é um espírito dentro de uma alma que contém um corpo, oh glória. Deixa eu explicar. Você é um espírito dentro de uma alma que contém um corpo. O que é o espírito? O fôlego de vida. O que é
Vou te dar um outro exemplo do mundo espiritual. Lembra daquele jovem chamado Daniel, que foi levado cativo para dentro de Babilônia? Babilônia que recebeu os judeus por profecia da boca de Jeremias. Jeremias, o profeta que repreendeu Ananias, e Ananias morreu porque quebrou os cassis de madeira dos lombos de Jeremias. E Jeremias disse: cassis de madeira quebraste, mas eis que agora o Senhor coloca jugo de ferro. Serão 70 anos de cativeiro dentro de Babilônia. Lembra que esses jovens desceram, levados por Nabucodonosor para dentro da grande Babilônia. E Nabucodonosor, dentro da monarquia, decidiu levantar um sistema democrático. Dentro da monarquia, ele decidiu levantar um sistema democrático. E ele decidiu eleger satrapas, governadores e prefeitos para ajudar ele a governar a Meca, a grande Babilônia, que estava passando por um processo de megalópole, um crescimento simultâneo por causa da presença dos judeus dentro de Babilônia. Quando ele faz o crivo, ele decide que os jovens que pudessem portar bem, que pudessem assentar à mesa com ele, que falassem bem, esses jovens passariam pela primeira seletiva. E quando foi feita a primeira seletiva, ele deu um banquete. E a Bíblia diz que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, a saber Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo os deuses babilônicos, esses jovens decidiram não comer do manjar, nem beber do vinho, e nem participar das iguarias real. A Bíblia diz que por esse motivo, Deus, o Senhor, deu espírito de excelência para Daniel em interpretação de sonhos e enigmas. Deus também deu sabedoria para os demais, mas Daniel entrou em evidência. Esse Daniel que entrou em evidência teve a oportunidade de revelar enigmas e sonhos. Mas no capítulo 10 de Daniel, versículo 12, Daniel já está com os cabelos brancos, com a idade avançada, e ele vai revelar um evento que aconteceu com ele. Irmão Rafael, preste atenção. A Bíblia diz assim, e Daniel diz: eu, Daniel, durante 21 dias não comi pão, e nem manjar desejável entrou na minha boca. E no 21º dia, eu estava perto do rio Tigre, do rio Quebar. Quando levantei os meus olhos, eu vi um ser que tinha um corpo como a turquesa, o rosto como relâmpago, os olhos como 2 tochas de fogo. E quando eu, Daniel, olhei para aquele ser, eu não tive força, eu caí sobre a palma das minhas mãos tremendo. E ele estendeu para mim a sua destra e falou: Daniel, homem muito amado, fica de pé, porque a ti sou enviado. E quando ele me disse: fica de pé, eu disse para aquele ser: como pode o meu Senhor ficar em pé diante daquele meu Senhor, se em mim não há força na tua presença? E o anjo estendeu a mão e disse: ser forte, ser forte. E ele disse: eu me fortaleci e coloquei-me em pé. E aquele ser me disse: Daniel, e desde o primeiro dia em que oraste e que aplicasse o teu coração a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações. E Deus me enviou para te responder, Daniel. Mas o príncipe da Pérsia levantou contra mim no mundo espiritual, e eu não pude passar para te dar resposta. Mas Deus mandou Miguel, e Miguel está pelejando contra o príncipe da Pérsia. Quem gosta de Bíblia vem comigo. Quem gosta de Bíblia vem comigo. E Miguel está pelejando contra o príncipe da Pérsia. Quem é assembleano de escola dominical, abre o ouvido, glória. E Miguel está pelejando contra o príncipe da Pérsia. E eu passei, Daniel, para te fazer entender a revelação. O que é que o anjo está dizendo para Daniel? Quando você orou a primeira vez, a tua oração subiu, mas os demônios começaram a lutar para você não receber. Deus me mandou para cá, e quando eu vim do céu para te dar resposta, eu parei, porque eu não sou anjo de guerra, eu sou anjo de mensagem. Eu não passei, e quando eu parei, você continuou orando, e a sua oração continuou subindo. Aí Deus mandou Miguel. Agora, quem é Miguel? O que é Miguel? Aleluia! Quem é Miguel? E quando é que Miguel aparece? E quando é que Miguel aparece? Quem é Miguel, crente? Por que que Miguel existe? Eu quero te lembrar
inimigo glória. Agora, quando é que surge Miguel? Quando é que Miguel entra na história? A Bíblia diz que havia um querubim ungido que pisava em pedras esfogueadas, que andava entre os louvores e que adorava a Deus. Ele era o sinete da perfeição, o baluarte do grande Yahvé. Mas a Bíblia diz que aumentou o seu comércio e achou-se iniquidade em Lúcifer. E Lúcifer disse: subirei e me assentarei e serei como Deus. Ele disse: serei como Deus. E quando Deus achou iniquidade naquele anjo de luz que disse que seria como Deus, Deus gritou no céu: ninguém será como eu. E Deus disse: Miguel. E Miguel quer dizer: quem será como Deus? É aí que Miguel levanta. Miguel é uma resposta. O nome Miguel é: quem será como nosso Deus? E Miguel joga Satanás precipitado do céu para a terra, dizendo: aqui não, aqui só Deus merece glória, aqui só Deus. Só para destravar a língua. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Quem tem glória da glória é só quem pode. A etimologia linguística do nome Miguel é: quem será como Deus? É Miguel que empurra Lúcifer e diz: sai daqui, porque a glória é de Yahvé. E o anjo vai dizer para Daniel: Miguel está lutando contra o príncipe da Pérsia. E eu passei para te fazer entender a revelação. Peraí, só que antes disso, o anjo diz: homem muito amado. Esse termo muito, no erudito, no latim, é uma intensidade, é uma quantidade elevada de amor de Deus para com Daniel. Agora, por que o anjo chegou à conclusão que Deus amava Daniel de uma maneira tremenda? O anjo está dizendo: por tua causa Deus tirou Miguel do céu e mandou Miguel pelejar contra o príncipe da Pérsia. Você não é um homem qualquer, você é um homem santo. Levanta a mão, levanta a mão. Você é santo. Quem é santo tem auxílio do céu. Quem é santo tem reforço da glória. Quem é santo não está desprotegido. Quem é santo tem cobertura do céu. Deus está guardando a tua casa, guardando a tua família, guardando o teu ministério. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa das tuas adversidades. Então existia uma batalha espiritual para Daniel, perto do rio Tigre, rio Quebar. Existe uma batalha espiritual para Jó, no capítulo 1 e 2. E aqui tem uma batalha espiritual para Pedro. Só que Pedro não tinha estrutura para poder passar por aquela batalha. Aí Jesus vai interromper. Jesus vai dizer: não, prova aí. Agora eu vou ler e já vou explicar. Já vou andar. Eu estou no verso 31. Eu estou no verso 31. Quer ver? Simão, Simão. Aí Jesus revela para ele o que está acontecendo no mundo espiritual. Simão, Simão, Satanás pediu para se andar contigo como se se anda com o grão do trigo. Mas eu, porém, roguei por ti. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu orei para que você não fosse provado. Jesus está dizendo: quando Satanás pediu para te levar ao vento da provação, para te levar ao vento da tribulação, eu dobrei o meu joelho e falei: livra Pedro dessa luta, não deixa Pedro passar por essa
não desfaleça. Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto e vou aqui. Eu vou desclarar, vou interpretar para você de uma forma bem incisa. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Desfalecer aqui é acabar. Ele está dizendo: se você fosse provado, você ia desviar. Se você fosse provado, você ia cair. Se você fosse provado, você não ia ser mais discípulo. Glória. Então eu roguei por ti para que você não entrasse na prova, para que a tua fé não acabasse, para que a tua fé não desfalecesse, glória. E ele diz mais: tu, pois, quando te converteres, vai e mostra a teus irmãos. Pastor João, eu já recebi notícia do pastor João. Hoje viu o WhatsApp. Você está com o pastor João aí? Conheceram? Aleluia. Pastor Fernando Lopes mandou um abraço para o senhor. Amém? Mandou desejar a saudação de paz e graça. Mas eu, porém, roguei por ti. Jesus está dizendo: Pedro, olha bem, gente. Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Agora, olha o que a falta de humildade faz com o homem. A falta de humildade faz o homem não reconhecer sua fragilidade. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Quando eu acordei com o Rafael batendo na porta, você não bate para dormir até agora. Vim de lá para dormir aqui. Saiu lá de mim. Quando eu acordei com ele batendo na porta, eu já acordei com aquele texto de Naamã, leproso. E sabe o que Deus me dizia, Juarez? A maior deficiência de Naamã não era a lepra, era o orgulho. A doença de Naamã, a verdadeira doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Feche seus olhos, por favor. É o orgulho que te impede de pedir perdão para sua esposa. Feche seus olhos, por favor. É o orgulho que te impede de pedir perdão para o seu marido. É o orgulho que não te deixa ligar para aquela pessoa e dizer: me perdoe. É o orgulho que não te deixa abraçar. Sabe, o orgulhoso, ele dá presente, mas não pede perdão. O orgulhoso faz um pix, mas não pede perdão. Da bacalabaço. Da brabadacalabraço. E da baça labrana calabraço. Anda manacalabaço. Andaraia manacalabaço. Anda, manda, canda. Lamaço. Lamanacalabaraço. Namamaia canda. A orgulhosa dorme de mal. O orgulhoso sai para o serviço de mal. O orgulhoso não pede perdão, não pega na mão. E só que hoje essa doença chamada orgulho vai sair da tua vida. Essa noite a casca vai ser arrancada. Essa noite Deus vai te levar no Getsemane e vai te apertar até extrair o teu melhor. Essa noite Deus vai quebrar o vaso, vai amassar o barro, vai molhar na água e vai fazer de novo. Essa
não desfaleça. Está dizendo, se você fosse provado, você ia desviar. Tu, pois, quando te converteres, vai e mostra-te aos teus irmãos. Eu vou voltar aqui no 32, mas eu vou no 33, que é o contexto remoto do texto. Não é o contexto direto, é remoto. Disse-lhe Simão: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. Toda vez que o ar está craseado, a frase termina no feminino, ou então tem um objeto indireto à frente. Porta, prisão, morte. Ele está dizendo: eu estou pronto para ir contigo até a prisão. Aí esse é com som de ir, artigo com função de ligação, e a morte. Ele está dizendo: eu estou pronto para ser preso e para morrer. Ele está dizendo: eu estou dizendo para o senhor que o senhor falou que eu não estou pronto, mas eu estou pronto. Olha bem, o vaso está dizendo, o barro está dizendo para o oleiro que está pronto. A maioria das pessoas que quebram a cara são as pessoas que não param para ouvir conselho. Não prega não. Toda gravidez precoce, com certeza houve um conselho antes. Não se envolve com ele, espera mais um pouco. Não se envolve com ela. Só que tem gente que acha que tamanho é experiência, e tamanho não é experiência. E nem tudo que cresce rápido tem raiz profunda. Nem tudo que cresce rápido tem raiz profunda. Eu vou dar 2 exemplos aqui e vou voltar para ele. Quando você prepara um canteiro para semear alface, a semente da alface tem uma casca fininha, né? Quem conhece semente de alface? Sementinha fininha, pequenininha. Você joga a sementinha ali e tem que tomar cuidado até para regar, porque senão você estraga a muda. Tem que regar no regador. Quem conhece esse regador? Você tem que jogar no regador assim e não pode jogar em pelotar de água, senão embola tudo. E quando dá 15 dias, o alface já brotou. Já brotou, já tem as mudinhas lá. Menos de 15 dias tem as mudinhas no canteiro. Você olha, tá verdinha as mudinhas. A semente, ela germina rápido, ela estoura, dá uma raiz fininha e já brotou. Ela cresce para cima, não cresce para baixo. Aí você planta limão. A semente do limão é uma semente amarga quando você morde, cheia de friso, dura e amarga. Você joga a semente do limão, dá 20 dias, não brotou. 45 dias não tem nada. Aleluia! 60 dias não apareceu ainda. 65 dias começa a aparecer a pontinha. Agora, por que o limão demora a surgir na superfície? Porque na verdade a raiz do limão, ela cresce em 2 sentidos. Primeiro, ela desce em busca dos lençóis freáticos. Só bebe águas frescas quem vai nos lugares profundos. Oh glória, oh glória, oh glória. Quanto mais se desce, mais fresquinha é a água, oh glória. Jesus é a fonte de água viva. Se você quer beber, começa a descer, glória. Se você quer se saciar, vai descendo. Quanto mais você desce, mais ele se revela. Quanto mais você desce, mais ele se manifesta. Quanto mais você se esconde, mais ele aparece, oh glória. É por isso que Jesus está aparecendo pouco na vida de muito pregador. Porque o pregador parou de descer, aí Jesus não aparece. O cantor parou de
cresce assim, para baixo, buscando as águas, os lençóis frenáticos, e ela espalha para os lados. Está entendendo? Ela faz uma sapata, ela cresce assim e assim. Assim é para buscar águas profundas. Assim é para suportar o vento da estabilidade. Oh, glória. Águas profundas e estabilidade. Águas profundas e estabilidade. Águas profundas e estabilidade. Água para saciar, estabilidade para não cair com o vento. Glória. Água para saciar, estabilidade para não cair com o vento. Demora a aparecer, mas tem fundamento. Demora a surgir, mas tem estrutura. Demora a surgir, mas tem base. O que você quer dizer, Juarez? Ele quer dizer que o sucesso do homem não está no repentino. O sucesso do homem está na permanência, na presença de Deus, exaltando e glorificando o nome dele. Agora, o alface nasce rápido, mas a raiz é fraca. Fininha a raiz. Quando você puxa, só sai terra, um monte de terra ao redor e pronto. Raiz fina, não tem estrutura. Nasceu rápido, mas morre rápido. Vamos lá. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, aí no fundo tá me ouvindo direitinho? Já estou terminando, tá? Mas amanhã eu volto de manhã cedo. Amanhã de manhã eu volto. Quando tu te converteres, olha que senha. Jesus está terminando o ministério terreno. Irmão, deixa eu te contar um negócio aqui. Olha para cá, por favor. Isso não é cômico, isso é sério. Olha para cá. Pedro estava com Jesus quando Jesus curou a sogra dele. Pedro viu a sogra ser curada. Jesus disse: você não é crente. Pedro estava com Jesus quando ele entrou em Naim e ressuscitou o filho da viúva de Naim. E Jesus disse: você não é crente. Pedro estava no barco quando o vento assoprava e o mar estava agitado e a água entrava. Jesus veio andando sobre as águas e eles falaram: é um fantasma. Jesus falou: Shalom, eu é que vou ter convosco. Aí Pedro falou: se é o Senhor, manda que eu vá. Jesus falou: venha. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. E agora Jesus fala com ele: você não é crente ainda, glória. Você não é. Andou sobre as águas, mas não é convertido. Viu a sogra ser curada, mas não é convertido. Tomou ceia, mas não é convertido. Viu o pão multiplicar, mas não é convertido. Lembra que o irmão cantou aqui, ô glória, que o pão multiplicava, eles comiam, choravam, glorificavam. Pedro viu o pão saindo do cesto. E agora Jesus fala: você viu o pão multiplicar. Você viu mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comer do que eu multipliquei, mas você não é crente. Pedro subiu no monte. Pedro subiu no monte. Pedro foi no monte com Jesus. E quando chegou no monte, Pedro viu Jesus flutuando e viu Elias e Moisés. E Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Mas Jesus falou que Pedro não era crente. Pedro foi no monte e Jesus falou: você foi no monte, mas não é crente. Pedro estava com Jesus quando Jesus curou o leproso. Pedro viu o leproso ser curado. Jesus falou: você viu o leproso ser curado, mas não é crente. Pedro estava com Jesus quando a mulher veio no meio da multidão e tocou na orla do vestido e foi curada da hemorragia, que tinha 12 anos. Mas Pedro viu a mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue ser curada, mas Jesus falou com ele: você não é crente. Pedro estava com Jesus quando Jesus foi em Betânia. Lembra? Quando Lázaro, irmão de Marta e de Maria, adoeceu. Jesus estava a cerca de 5 estádios de distância de Betânia, oh glória. E alguém falou: Lázaro, a quem tu amas, está doente. Jesus olhou para os discípulos e falou: vamos, porque o nosso amigo dorme e eu vou acordá-lo. E os discípulos disseram entre si quando Jesus andou: se ele dorme, ele está bem. Jesus voltou e falou: Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo, glória. Aí Pedro falou: eu vou lá ver esse negócio. Pedro foi com Jesus para Betânia. Pedro viu quando Jesus chegou na porta da aldeia e Marta
veio e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh glória! Pedro viu quando Jesus falou: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, o fedor da carne podre saiu e Pedro sentiu. Mas Pedro viu quando Jesus gritou e falou: Lázaro, saia para fora. Oh glória! Oh glória! E Lázaro saiu com vida. E quando Lázaro saiu, Pedro viu Lázaro saindo. Pedro viu quando Jesus mandou desatar Lázaro e mandou Lázaro embora. E a Bíblia diz que no capítulo 12 de João, Jesus voltou em Betânia, assentou à mesa com um ex-defunto chamado Lázaro, com Maria, e Marta servia, e Pedro estava lá vendo o defunto Lázaro assentado. Eu imagino Pedro olhando e dizendo: estava morto, mas Jesus ressuscitou. Era cego, mas Jesus fez enxergar. Era mudo, Jesus falar. Andei sobre as águas, viu o pão multiplicar, viu o peixe multiplicar, viu o vento do mar acalmar, vi ele transfigurar. E agora ele falou que eu não sou crente. Mesmo vendo tudo isso, eu não sou crente. Fecha o teu olho que eu vou pregar. Então tem como profetizar e não ser crente. Tem como tomar ceia e não ser crente. Tem como cantar e não ser crente. Tem como pular no poder e não ser crente. Tem como relampear, saltar, até revelar. Porque Pedro revelou e Jesus falou que ele não era crente. O que você quer dizer? Eu quero dizer que o crente não é conhecido pelo que ele faz, mas sim pelo comportamento que ele tem. Glória! O que define o crente não são as obras. O que define o crente é o comportamento. Quem é de Deus tem o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus vence o mundo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Feche os seus olhos, por favor. Revelou, subiu no monte, participou da ceia, participou dos milagres dos pães, viu o paralítico andar, viu o cego enxergar. E agora Jesus fala assim: você, quando converter, você viu tudo isso, você até foi no monte, você até teve revelação, mas eu quero dizer uma coisa: você não é crente. Você ainda não é crente. Feche seus olhos. O crivo de Deus é diferente do crivo dos homens. Os homens se convencem com línguas estranhas. Os homens se convencem com boa retórica. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Os homens se convencem com a boa dicção, com a boa homilia, com a mensagem explosiva, com a narrativa verbal pontual. Os homens se convencem, mas o Espírito de Deus só se convence quando tem santidade. Santidade, 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 santidade. Já é a última hora. Santidade, santidade, santidade. Já é a última hora. Ele é baracanda, alabraço, bibibicando da baracérvia. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem que ser cheio da presença, tem que ser cheio da virtude, tem que ser cheio do céu, tem que andar na terra cheio do céu, cheio da presença. Jesus olhando nos olhos de Pedro diz: quando te converteres. Ele está dizendo: Pedro, na verdade, você está apaixonado por mim, você não me ama. E na verdade, Pedro, paixão é diferente de amor. Sabe por quê? Porque a paixão é construída em cima daquilo que se vê, e o amor é a essência de renunciar a si mesmo pelo outro.
construída pelo estereótipo. Se apaixonou com o rapaz por causa do cabelo dele. Apaixonou. Eu gostei do jeito que ele anda, a voz dele. Apaixonou. Ah, eu gostei da moça porque o cabelo dela penteava assim, apertando esse cabelo. Que tem uma foto dela lá que é assim. Já viu que as irmãs que postam foto assim, cara? É crente, né? Apaixonou com ela porque ela anda com a roupa mais colada, parecendo a marca da silhueta, e anda cascavelando. Aí apaixonou com ela. Você está entendendo? Está entendendo por baixo como é que funciona? Só que quando a silhueta acaba, ele vai embora. Se apaixonar com o rostinho, se surgir uma cicatriz, ele vai embora. Porque a imperfeição cobriu a sua paixão. Porque a paixão é pelo estereótipo, pelo que se vê. Agora, deixa eu descer aqui, pode mostrar um pouquinho só. Então aqui fica bonito, hein? Vou fazer uma foto aqui depois também. Deixa eu te explicar um negócio aqui rapidamente. Olha bem. A paixão é produzida pelo estereótipo. E por que você diz, pregador, que Pedro estava apaixonado? Porque a paixão é produzida pelo que se vê. E Pedro viu muita coisa. Quem não apaixonaria por alguém que anda sobre as águas? Quem não ficaria apaixonado com alguém que ressuscita o morto? Quem não apaixonaria com alguém que expulsa o demônio do rapaz de Gadara? Que dá visão para o cego, fala para o mudo, audição para o surdo, que faz o paralítico andar. E a paixão é o gatilho para atrair a pessoa até você. A paixão pode te trazer para a igreja, mas quem te faz ficar aqui é o amor. Oh, glória. Você pode ficar apaixonado com o hino que você ouviu cantar. Eu vou voltar lá porque eu gostei do louvor. Você apaixonou com o coral da igreja, com a banda, com a orquestra. E você voltou porque você gostou do ambiente, apaixonou. Mas o que te faz ficar aqui e renunciar ao mundo é o amor que você sente por Deus. Então a paixão te traz, mas o amor te faz permanecer, oh glória. Oh glória. Para eu me casar com a minha esposa, eu vi algo nela que me agradou, glória. E aquilo me fez ir até ela. Mas quando eu a conheci na essência, aquilo que me trouxe até ela não me fez ficar, mas o que revelou, oh glória, o que ela revelou ser, me fez permanecer do lado dela. O que Deus quer que você entenda, que Ele não te quer aqui apaixonado, Ele te quer aqui amando. Porque se for paixão, quando a palavra for dura, você vai embora. Mas se for amor, a palavra é dura, você fica. A mensagem é forte, você permanece. A palavra te confronta e você diz: é amor, eu vou ficar, porque Deus é fiel. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, você está apaixonado. Você ainda não tem estrutura. Você não suporta a prova. Sabe por quê? Porque paixão não suporta a prova. Quem suporta a prova? 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, oh glória. O amor é compassivo, oh glória. O amor é benigno, oh glória. O amor não arde em ciúmes, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O amor não é possessivo, oh glória. O amor não é medroso, oh glória. Eu profetizo aqui essa noite que a igreja da
galo cante. Aí Jesus pegou e falou assim: é necessário que o Filho do Homem seja pego com os malfeitores. Vende a capa e compra espada. Compraram. Falou: já tem duas. Falou: basta. Pedro ficou com uma espada, lembra? Aí Jesus foi para o Getsemane, lugar da oração. Quando chegou no Getsemane para orar, Jesus estava orando e falou aos discípulos: acordai, não podem velar comigo nem mais um pouco. Foi orar de novo, voltou e falou: vigiai, porque está chegando a hora dos filhos das trevas, desse mundo, do príncipe desse mundo. Passou um pouco, chegaram os soldados para prender Jesus. Já estou finalizando. Para prender Jesus. Quando eles vão prender Jesus, perguntam: quem é Jesus? Porque estava escuro e os discípulos vestiam igual a ele, porque os discípulos gostavam de parecer com ele. Feche os seus olhos, eu não vou longe não. Eu sou ovelha de pastor Anselmo Silvestre, falecido pastor Anselmo Silvestre. Meu pastor me ensinou a gostar da Bíblia. Então por isso que eu começo a falar da Bíblia, eu vou falando e parece, sabe, algo vai me prendendo dentro da Bíblia. Feche os seus olhos, por favor, feche seus olhos, por favor, glória. Quando os soldados chegaram, eles não sabiam quem era Jesus e quem eram os discípulos, porque os discípulos andaram tanto com Jesus que começaram a parecer com Jesus, porque nós somos tendenciosos a imitar quem nós consideramos. Deixa eu repetir para você entender. Nós somos tendenciosos a imitar quem nós admiramos, quem nós consideramos. E verdade é que o nosso caráter é projetado de acordo com o nosso ciclo de relacionamento interpessoal. O gênero é definido, se nasce macho e fêmea, mas o caráter é uma projeção. E o nosso caráter é lapidado de acordo com o nosso convívio. Entenda o que eu vou dizer. Se você parece com o mundano, é porque você admira o mundo. Mas se você parece com o servo de Deus, é porque você considera as coisas de Deus. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Se não der para dar glória, você dá ai, toma um copo d'água, que depois melhora. Oh glória, oh glória. Se com quem que você parece? Quando se mistura na empresa, você parece uma fanqueira ou parece uma crente da Assembleia de Deus? Com quem que você parece? Quando se mistura na faculdade, você parece um jogador de futebol ou parece um cooperador da obra de Deus? Com quem que você parece? Quando você está no trabalho, você parece mais alguém do mundo ou parece um pastor, um obreiro? Eu profetizo que você vai parecer com ele, vai falar como ele, vai andar como ele, vai desejar as coisas dele, para a glória do nome dele. E eu não falo somente de identidade física, eu falo de verbalização. Porque o que pegou Pedro, quando ele pegou, porque quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele queria cortar o pescoço, mas errou, cortou a orelha. Quando a orelha do soldado caiu, eu já estou finalizando agora, pastor. Já estou finalizando, pastor. Vem cá, faz favor, vem cá, por favor. Olhe para cá. Quando a orelha caiu, irmãos, olha como Jesus é o dono do tempo. Jesus, irmãos, não sei, parece que eu estou lá no Getsemane vendo, sabe? Eu não sei se sua mente é assim, mas a minha mente fica o tempo todo produzindo. Eu estou lendo aqui, parece que estou dentro da Bíblia, passeando. Você entende? Eu deito na cama, eu fico pensando no versículo, fico pensando naquele texto. Ele levanta de madrugada, pega um papel, vou anoto no telefone, abro o telefone, vou conferir aquele ali. Sabe, irmão? A minha alma tem sede de Deus. Eu sinto que eu não sou daqui, eu não vou ficar aqui. Eu sei que tem uma casa preparada para mim na glória. Eu sei que estou aqui como ferramenta e que é um lugar preparado. Eu sei que há uma coroa guardada diante do meu Deus. Pedro corta a orelha de Malco, crente. Quando Pedro corta a orelha é uma cartilagem, é um membro. Quando cortou esse membro, já viu quando você mata a lagartixa, corta o rabo dela? A lagartixa sai correndo e o rabo da lagartixa fica balançando, não fica? Demora a parar, porque o nervo é uma articulação. Não é que tem vida própria, é porque o nervo ele separou e ele vai ficar vibrando ali. Quando Pedro cortou a orelha
orelha de Malco. A orelha de Malco caiu no chão, ficou picando, quicando, o sangue escorrendo na face. Malco colocou a mão, o sangue escorrendo, molhando a estola da túnica, molhando o pescoço. Jesus olhou para mim e falou: Pedro, embanha a espada. Quando falou embanha a espada, tudo parou. Tudo parou. Ele parou tudo. Jesus falou: Pedro, embanha a espada. Se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai, e Ele enviaria aqui 10 legiões. Essa é a hora do príncipe das trevas. Aí Jesus abaixou, pegou a orelha que estava picando no chão, segurou a orelha na mão. Aleluia. Tem gente que gosta de Bíblia e tem gente que gosta de Netflix. Quem gosta de Bíblia, vem comigo, por favor, em nome de Jesus Cristo. Tem gente que gosta de Bíblia e uns gostam de Instagram, Facebook. Quem gosta de Bíblia, por favor, me acompanhe em nome de Jesus Cristo. Jesus pegou a orelha de Malco na mão e falou: se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai, ele enviaria mais de 10 legiões de anjos. E com a orelha na mão, Jesus pegou e colou a orelha de Malco no lugar. Ele falando com Pedro, ele colou a orelha no lugar. Você não está entendendo, você não está entendendo. Ele falou com Pedro aqui e colou a orelha no lugar aqui, ó glória. A orelha grudou no lugar. Quando a orelha de Malco grudou, o sangue sumiu, ó glória. Ó glória, ó glória, ó glória. A orelha agarrou no lugar. Malco colocou a mão na orelha. Coloca a mão na orelha. Eu imagino Malco dizendo: ele só pode ser Deus. 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 Aí Pedro olha para Malco. Pedro olha para Malco. Pedro vê Jesus sendo acorrentado, a mão ligada, o pé ligado. Jesus começa a ir mancando para cá, para o palácio de Pilatos. Eles começam a chutar Jesus no caminho até a casa de Pilatos. Vamos, rei dos judeus, batendo com a cana. Pedro vê Jesus saindo. Pedro vê a orelha colada. Mas Pedro mesmo assim não converte. Ele viu mais um milagre antes da cruz, mas ele não converteu. Por que ele não converteu? Porque Jesus foi levado para o pretório. Pode sentar, por favor. Sabe o que é pretório? É o pátio externo e interno do palácio de Pilatos. E Pilatos mandou açoitar Jesus. Ligaram com os pés e com as mãos, e eles vinham com a soar e batiam Jesus, E quando começaram a bater, irmão Rafael, começaram a dilacerar Jesus. Os escritores dizem que abriram a lateral dele, que os ossos começaram a ficar expostos. Disseram que cortaram a panturrilha, cortaram a barriga. Quando bateram nas costas, viraram Jesus de frente e bateram de frente. O chicote batia no rosto, frisava o rosto, frisava o peito. Você não está entendendo. Ele sofreu por mim e por você, oh glória. Ele passou pelo martírio por mim e por você, oh glória. Ele não passou por isso para que ficássemos no mundo. Ele passou por isso para que passássemos do mundo para a eternidade através do sacrifício dele. A Bíblia diz que levaram Jesus perante Pilatos. Mas quando ele apanhava, viram Pedro, pé da fogueira. E uma criança falou assim: esse homem estava com ele. Aí Pedro falou assim: eu não. O que acontece? O menino fala assim: você fala igual ele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você fala igual ele. Você veste igual ele. Você parece com ele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu te convido para colocar-se em pé, finalizando a minha oportunidade, com um pesar muito grande, com muita alegria. Glória a Deus! Aleluia! Eu vim para te adorar, Senhor. E eu creio nessa vitória. Aleluia!
E é por isso que ele negou 3 vezes. Aí Pedro nega. Jesus morre na cruz. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, coloca no sepulcro virgem, coloca uma pedra selando. A Bíblia diz que as mulheres vão para levar um unguento para ungir o corpo, e quando elas chegam lá, a pedra está removida. Feche seus olhos. O irmão da guitarra pode solando já, obrigado. Feche seus olhos. Quando Maria chega com um unguento, a pedra estava removida. O sepulcro estava vazio. Tinha um anjo assentado sobre a pedra. Maria olha dentro do sepulcro e começa a chorar. E diz: Yeshua. Pode solar agora. Oh, Yeshua. Yeshua, a Machia. E ela diz: onde colocaram o Messias? Onde colocaram o meu Jesus, o Messias? Quem pegou o corpo de Yeshua? E quando ela está chorando, quando ela olha para o lado, ela vê o anjo. E ela diz: jardineiro, jardineiro, onde colocasse o corpo do meu mestre? Onde colocasse o corpo do meu Jesus? O anjo diz: mulher, mulher, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou, como diz as Escrituras agora. Maria insiste e diz: jardineiro, me diz onde colocou o corpo dele, me diga somente onde ele está. E quando ela insiste,
Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! Você que ouviu a palavra de Deus, você que ainda não é crente, ouviu a palavra, creu no coração. Então você tem uma oportunidade de confessar com a sua boca, aceitando a Jesus como seu Salvador. E eu gostaria de fazer essa pergunta a você nesta noite: onde está a primeira pessoa para Jesus? Levante a mão em sinal. Tem alguém que ainda não é crente ou está afastado da igreja e deseja vir a Cristo hoje? Você tem a oportunidade. Tem alguém? Levante uma de suas mãos.
E nós iremos orar por você. Aleluia. Tem alguém? Aleluia. Alguém para fazer um concerto com Deus? Está afastado, está aí e quer voltar hoje? Tem alguém? Aleluia. Acabou no fim, voltou. Amém, glória a Deus. Se não tem ninguém, se todos são crentes, aleluia, você volta novamente. Amém? Amanhã nós teremos aqui na parte da manhã, a partir das 8h30. Inicia aqui os trabalhos. Pastor Juarez Tavares estará pregando a palavra, ensinando, aleluia, os cantores cantando, conjunto, todos aqui, a partir das 8h30, estaremos aqui novamente para glorificar e exaltar o nome do eterno Deus. Manhã com Deus, amanhã, certo? Amém? Aleluia. O quarteto Gileade estará aqui amanhã. E o saxofonista, irmão Antônio ali de Costa Rica, estará aqui também. E nós estaremos louvando, exaltando o nome do nosso grande Deus. Vocês ouviram a mensagem? Quando chegar lá na sua casa, e você orar e deitar na sua cama, começa a remoer a palavra que você ouviu, certo? O pastor que pregou, ele pregou com autenticidade. Ele aprendeu, ele falou que ele é do tempo do pastor Anselmo. O pastor Anselmo era meu amigo, conhecemos muito, éramos Triângulo Mineiro e Goiás era uma convenção só. E aí ele sempre estava nas nossas convenções, dando ensinamento da palavra de Deus. Amém? Combinado? Amanhã vamos estar aqui novamente. Estenda sua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos os filhos de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? Eu vos abençoo no nome de Jesus.